Boa tarde, estamos aqui hoje com a clínica de Alain Pazian, uma clínica popular. Eu não tenho nem qualificação para dar, porque ele é tudo, gente. Ele é cirurgião, ele é nosso médico que faz, né, com que os pets fiquem saudáveis e seguros. Então, Alain Pazian e também a Thaís Peneluc, né, que é hoje também nossa convidada, né? Ela brilha, também é médica veterinária e brilha, né? Porque ela tem uma postura para a vida magnífica. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Então, aqui tem a Gisele, a colega, Olá. Que a gente vai estar justamente falando um pouquinho, né, sobre esse encontro aqui, que para mim é salutar. E saber de Alan e de Thaís, né? Por que, Alan, especificamente, você escolheu a medicina veterinária para seguir como algo para lhe dar motivos para ser alguém diferente na vida? O que é que te motivou, né? Se era desde pequenininho ou se depois que você começou a fazer tipo o 2º grau, o 3º grau, você achou que seria importante seguir na área de saúde dos animais? Fale um pouquinho aí sobre você. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, falar da veterinária me dá arrepios, porque é falar de algo que é sonho, né? E falar de sonho e que se torna realidade, para mim, é muito grande, né? Então, obrigado também minha esposa por estar aqui presente, né? Que sempre me acompanhou e sempre me motiva todos os dias, e para mim é um grande orgulho poder realizar tanto o sonho quanto também o sonho dela estar presente no meu dia a dia. Importante. Eu realmente, a veterinária me escolheu antes de eu saber até do que era ser veterinário, né? Eu queria ser veterinário sem saber o que era, só pelo fato de gostar de animais desde criancinha, né? Então, normalmente quando você é criança, fala, quem gosta de cachorro vai ser veterinário, né? E você não tem nem noção do que é essa profissão maravilhosa, né? Então, esse sonho ele foi se aproximando, né, dos estudos, e quando eu realmente concluí o terceiro grau, não era ainda algo que eu tinha pensado em fazer. E quando eu decidi, já com 22 anos de idade, né, já decidido que eu queria ser veterinário, então larguei tudo, eu trabalhava numa outra empresa, né, já era independente, e tive que largar essa empresa, inclusive, para voltar a receber mesada, já que a veterinária era integral. Então, eu tive que deixar um pouco já da minha independência para me tornar dependente novamente. Então, também agradeço até meu pai por ter me ajudado a concluir meu sonho, desde o início. Isso então, é importante, né? Ter os pais que, de repente, possibilitou, né, Thaís, dele fazer com que aquilo que ele sempre sonhou, que está dentro da gente, né? A família é muito importante, né? É o que leva, né? O papel da família, né? Na verdade, é realizar sonhos mesmo dos filhos, né? E aí, me diga aí, você Então, eu ingressei na faculdade, entrei pensando ainda em clínica de grandes, né? Não, a clínica de pequenos realmente era um hobby voltado para cuidar mesmo dos animais. E no 4º ou 5º semestre, a gente viajou para um campo, eu lembro como se fosse hoje, de doenças parasitárias, com a professora Ângela, né? E um colega, a gente conversando sobre estágio, né? Sobre esse movimento que eu já queria fazer, e o pai dele já era fazendeiro e tal. Ele falou assim, e aí nessa conversa ele falou assim, Alan, você é urbano, você não é rural. Eu não sabia o que era manga, eu não sabia o que era nada do que o peão conhece, né? E eu falei, realmente, acho que eu não vou sair da zona urbana para ir para a zona rural. Aí comecei a procurar estágios na clínica de pequenos, e realmente só de fazer faculdade de veterinária, o que eu fizesse, eu já ia estar realizando meu sonho, porque era ser veterinário, né? E aí entrei nesse barco assim, de estudar a parte de clínica de pequenos, estagiei numa clínica durante 2 anos e meio, né? Então praticamente fiquei lá desde o início nessa clínica. E aí fui aprendendo, saí, ainda nem pensava em cirurgia, foquei mesmo na clínica, né?
E a necessidade de aprender mais é que me fez começar a fazer cirurgia, né? Então, a clínica inicialmente foi Quatro Patas, lá no Bonfim, né? Que eu trabalhei lá durante 15 anos. Então, a minha história ela se iniciou lá no Bonfim, onde todos os dias, né, desde o início, para quem não sabe, Thaís foi minha professora na faculdade. Não, isso aí eu vou querer saber mais. Não, a Thaís vai falar. Rapaz, isso estava escrito nas estrelas. Né? E aí... Essa é uma história que todo mundo gosta de ouvir. Olha... Thaís foi minha professora na faculdade, eu já admirava ela desde o 6º semestre. No 9º, que ela me deu a oportunidade de eu conhecer ela um pouco mais, né? E aí a gente começou a sair, começou a namorar, né? No 9º semestre. Me formei e desde lá a gente está junto até hoje, né? Então, a gente chegou a morar em Estela Maris, eu já tinha clínica lá na Cidade Baixa e sempre foi a nossa vida sempre foi dividida entre Lauro de Freitas e Salvador, até porque Thaís, ela deu aula durante 18 anos na Unime e realmente a nossa vida com nossa filha, então sempre foi tudo mais voltado para próximo dela e distante de mim. Então o mercado, tudo que eu fazia era sempre na Cidade Baixa. Eu não conhecia Lauro de Freitas, eu não conhecia a cidade, porque eu não circulava por aqui. A minha vida sempre foi em Salvador, né? E durante esses 15 anos, né, trabalhei em ONG, muito projeto social, sempre tive vocação para esse lado social, sempre gostei de lidar com animais carentes, animais que mais necessitavam, pessoas que precisavam de ajuda, né, fazendo esse trabalho voltado para independente do tipo de condição financeira, mas sempre pensando no principal, que sempre foram os animais. Né? E então... a gratidão no olhar, Alan? Quando você salva uma vida, você resolve a situação do animalzinho que não tinha condição de sobreviver. Isso aqui nos empolga, né? Então, eu, pela ação, muitas vezes, eu acabo não pensando muito nisso pelo automático de se fazer. Sim. Né? Mas realmente é muito gratificante e realmente não tem preço você saber que aquela vida poderia estar perdida. E através de você ela está salva, né? Então, quando a gente para pensar sobre esses detalhes que a gente está aqui como um propósito da vida, né? A gente não sabe nem por que está aqui e às vezes a gente se encarrega em fazer determinadas ações, determinados projetos e que eu acredito tudo que tem um princípio para que a gente esteja fazendo, né? Uma motivação. Sim. Que a gente nem sabe qual é essa motivação dentro da gente. Porque a gente começa acreditando que a gente quer aquilo, a gente faz aquilo, de repente, além disso, a gente tem outro projeto e essas coisas vão entrando em nossa vida e vão encaminhando. E quando eu olho para trás, já que já tenho 17 anos de formado, né, quando eu olho para trás, falo assim, poxa, eu não imaginava chegar onde chegou, né? O caminho. No caminho você traça, ele vai se levando, direcionando para os caminhos. Né? E realmente, assim, é na dificuldade, né? Tem coisas que são fáceis, tem coisas que você tem uma dificuldade maior, e isso só é para lhe encorajar mais. Isso o desafio é para que você aprenda mais e cresça mais com aquilo. Eu nunca, inclusive, olhei algo negativo como coisa ruim. Eu sempre olhei como aprendizado e como crescimento. É porque não se para de estudar. Eu acho que chegam os problemas e você tem que se atualizar, porque vai mudando as necessidades. E a medicina, ela é dinâmica, então não dá para você estagnar realmente. O tempo inteiro a gente tem atualizações, seja na parte clínica, seja na cirurgia, a gente precisa estar técnicas novas, de repente você descobre algo que não tinha antes, a casuística de acontecer, e você hoje tem esse artifício para poder fazer com que fique mais fácil. Com certeza. Até as técnicas cirúrgicas vão evoluindo para a gente ter o mínimo de invasão no animal e ter uma recuperação melhor. Mais rápida. O tempo inteiro a gente tem atualizações. E o que nos leva cada vez mais a fazer mais coisas corretas, realmente é a experiência. Isso. Né? Então, o difícil não é fazer o que você sabe.
O difícil é fazer o que você sabe quando aparecem as complicações. Isso. E aí, no desenrolar das complicações, é que você vê o quanto preparado você está para resolver aquilo. Né? Porque quando você faz o que você faz normal, é o esperado. Né? Mas quando você está ali operando e que muitas vezes tem um diagnóstico de algo e que você abre que esse algo é muito maior do que você esperava, porque uma coisa é você ver num ultrassom, numa imagem onde existe lá a suspeita e ele diz, é laparotomia exploratória. Você tem que abrir e vasculhar. Né? E nesse vasculhar é o que você tem que estar preparado para resolver, independente do que seja. Porque você vai abrir, agora não tem mais jeito. Né? Verdade. E então, acaba até identificando outras coisas, essa né? é a Muito situação mais. que você, na verdade, desafio, né? se cobra, se exige, né? Porque você tá ali e você tem que estar preparado para o que ocorrer. E a bagagem, na verdade, é que importa também. Eu acho assim, quando o profissional, né, Alan, que você tem, poxa, uma experiência de tanto fazer cirurgia como fazer a clínica, isso ajuda muito, porque acho que um está interligado ao outro. Você não se conformou em ficar na clínica. Não, poxa, eu estou fazendo o diagnóstico, eu quero cuidar. E você falou assim, poxa, a gente abre uma laparotomia, gente, que na verdade é você fazer uma investigação a nível do abdômen, né? Porque muitas pessoas talvez não conheçam sua história com relação ao que é isso. Então você abre a barriguinha do PET para poder, não tem diagnóstico em imagem, ele vai vasculhar o problema que está acontecendo, né? Então isso é muito importante. Eu fui vítima de, não a laparotomia, mas eu tive um acidente que o médico fez, não, aqui ia fazer uma braquial, que é anestesia do cotovelo. Quando ele abriu, meu cotovelo estava estilhaçado. Tive que ser entubada, minha cirurgia, que era 1 hora, levou quase 6 horas e a recuperação foi terrível, muito demorada. Então, você tem, Alan, o poder e a sabedoria, e eu tenho certeza disso, porque a gente ouve muito, viu, pessoal? Que a Alan faz parte da rede, né, da Vitalpet Brasil, então a gente ouve muito a pontuação das clínicas. E assim, o que nos chamou a atenção é que Alan Pazian é um cirurgião, é um médico que as pessoas dão nota, se pudesse dar 1000, daria. Então, ele está aqui hoje por conta disso, é um ser humano lindo, e por acaso também uma fofoquinha aqui para vocês, foi meu colega de graduação. Então tem outra fofoca para vocês também. Os 2 foram meus alunos. Olha a fofoca. Essa fofoca é boa. Mônica, além de aluna, foi minha orientada. Olha, né? Gente. Trabalho de conclusão de curso, tive o prazer de orientar uma aluna excelente, não me deu trabalho nenhum. E assim, a gente vê o resultado, né? Que como a gente fala, resultado é feedback. Então, verdade. Quer feedback de quem é aquela pessoa, olhe como ela está hoje. Como que ela se comporta, né? Em quais meios ela está, quais são os seus resultados. Pronto, esse é o feedback. E aqui está o seu feedback. Gestora da Vitalpet Brasil, um sucesso. Te agradeço, então, assim, eu sou muito orgulhosa de ter sido sua professora, sua orientada. Muito feliz. E aqui, Ave Maria, ter um médico que tem nota quanto? 10.000? Então, eu tenho que trazer para cá, gente. E os dois têm o mesmo direcionamento. Por ela teria um hospital, uma ONG, né? Para atender todos os pets. Por ela teria uma UPA, né? Como falo, um hospital público mesmo para atender os pets. Porque ela fez uma ação tem um pouco tempo, né? Foi uma semana atrás. Uma semana atrás, socorrendo gatos que estavam em frente a uma academia que ela malha. Terrível isso aí. Né? O pessoal, todo mundo foi uma ação, a gente mexeu o Lauro de Freitas praticamente, porque foi atrás de gatoeira, né, para poder salvar os gatinhos, e cada gatinho que foi salvo tá na casa hoje de uma pessoa. tem um lá. Então isso é gratificante, né? Muito lindo. E a mesma que a gente precisa intenção, de né? mais iniciativas como essas, né? cuidado, Inclusive né? iniciativa do sistema público, né? Que é o que efetivamente a cidade precisa. Hoje a cidade de Lauro de Freitas não tem um programa focado em animais, em prol mesmo de controle populacional ou de controle de zoonoses em relação a aplicar serviços direcionados mesmo para a população. Mas nós temos o Alan Pazian. Que está aí para ajudar, Ele né? Chegou para ajudar. É o que eu estou dizendo, pessoal. Ele encara, ele toma mordida, toma arranhada, mas ele cada vez se empolga mais. Um dia eu liguei para lá, por favor, doutor Alan, não, ele hoje não veio que ele foi mordido. Lembra disso? Verdade. Então, faz parte. Tá inspirativozinho. Então, assim, é um cara que a gente
tem como algo que só soma. Então, na vida da gente, ter parceiros, né? E ter colegas, e ter também clínicas que tenham esse perfil de amar o que faz, isso para a gente é algo muito importante, Alan. Você, quando faz esse trabalho social, as pessoas, geralmente, elas chegam com o animalzinho como prevenção ou já chegam numa emergência, Alan? Olha, depende muito da situação. Sim. Porque como a gente também... eu acho que é um movimento, né? Sim. Vamos dizer assim, eu sou o meio da solução. Sim. Mas antes disso, tem as pessoas que resgatam, né? Tem as pessoas que são chamadas para aquela ação. Sim. Tem pessoas que se mobilizam para fazer o movimento de pegar o animal e levar até a clínica. Sim. Então, são vários estágios até chegar à clínica. Então, hoje chegou um animal que infelizmente chegou morto. 2 dias, segundo a pessoa que levou. 2 dias ele estava na frente da casa de uma senhora. Sim. E a senhora só avisou hoje que esse gato estava lá. Então, quando chegou na clínica, dentro da caixa, esse gato já estava morto. Então, assim, existem situações como essa e existem situações de outras pessoas que levam os animais em condições não tão ruins como essa, né? Sim. Que já chegou, infelizmente, morto. Mas tem animais que chegam em estados críticos de emergência, mas também tem animais que simplesmente, às vezes, uma esporotricose, uma doença, uma zoonose, sim, né? Que as pessoas não sabem ainda o que é, mas leva para avaliar, para que tem medo de pegar, isso, né? Então, tem vários tipos de pessoas que acabam se comovendo com a situação e levando, tá? Então, tem alguns animais que as pessoas levam com bicho, né? E alguns dias, brigou, né? A gente sabe que programas sociais são importantes, principalmente quando a gente fala em abandono, maus trato, briga entre os animais, isso, nas ruas, principalmente por fêmeas no cio, né? Onde ocorre uma grande briga entre eles, né? E alguns saem feridos ao ponto de ficar dias ali sem uma assistência, e quando está na sarjeta cheio de bicho, alguém acaba pegando e levando, né? Então a gente pega vários tipos de situações, né? E que realmente um apoio através dos nossos impostos, através do que a gente já paga, né? Deveria ser importante que os nossos políticos olhassem um pouco mais para essa causa, até porque a população de animal tem crescido muito grande. E a clareza também sobre as doenças, diagnóstico, né? As pessoas elas têm se apegado mais aos animais, então eu acho que precisa um pouco desse olhar de uma forma mais séria, né? Não uma forma mais como voltada para a campanha de eleição, mas sim de uma forma verdadeira, sim, ao qual fosse feito trabalhos efetivos, né, para os animais de forma geral. Né? Muito importante, então, mesmo porque Thaís também falou, e você também comentou aí, que as zoonoses, às vezes a pessoa nem sabe. Sim, sim, com se certeza. Contamina, imagine, gente. Então, zoonoses é uma coisa que é um risco, gente, imenso. Tanto da esporotricose, como você falou, como da raiva também, né? Sim. Raiva não tem cura, é letal. Então, a gente tem que estar cuidando, vacinando. E essa política que a gente precisa ter, com certeza, num país que é desenvolvido como, sim, o nosso, né? A gente tem um país desenvolvido, gente. A gente paga nossos impostos. Então, acho importante que se tenha um político, né, que tenha essa visão, Alan, que você está certíssimo, que tenha, poxa, vamos direcionar aqui algo dos impostos para poder cuidar, porque você chega, cuida. Alan cuida muito, gente. Ele tem um carinho especial, faz campanha. Inclusive, eu sigo o Alan no Instagram, ele dá lá dicas para castrar, que é um ato de amor, porque senão vai ter quantos gatos? Gato, ele, né, procria, sim, quantas vezes? Exatamente. Então, Alan, você falou, você foi justamente no ponto, porque se a gente tiver uma política que tem esse olhar para ajudar pessoas como o Alan, com certeza a gente vai ter menos animais na rua que são atropelados, às vezes. A gente vê, às vezes a pessoa fica sem saber, passa na sua frente um animalzinho atropelado, você tem pessoas que acolhem, outras não, fica lá na míngua, né? Sim. Então, por isso que Alan, a gente faz esse trabalho mesmo já há 17 anos, é um trabalho de conscientização das pessoas da importância da castração. Isso. Né? Que realmente é um ato de amor. E castrar, além de evitar
uma série de doenças. Alan pode falar com muito mais propriedade aí do que a gente, que é o dia a dia dele. Isso, que chega muito na clínica, né, Alan? É o mais comum, né? Qual é o problema que você tem mais na sua clínica? Boa, Thaís. O mais comum é piometra, né? A gente tem 90% de cadelas e gatas com essa infecção uterina por não ter sido castrado. Existem alguns mitos antigos que as pessoas acham que se o animal não cruzar, ou se ele cruzar, né, porque tem algumas que pensam de um jeito, outras falam de outro, ele não vai ter nenhum tipo de problema relacionado ao órgão reprodutor. Só que isso não tem relação nenhuma ao sexo. Porque o sexo ele é fisiológico, né? É normal. Com certeza. Né? Ou fazer, ou não fazer. Ou não fazer é uma opção do dono, né? Do pai. Né? Mas o fazer é normal. Então, o que leva a isso são as questões hormonais. Com certeza. Né? Aplicação de injeção, como anti-cio, né? Que eu sou totalmente contra, né? Porque a gente só causa mal no animal, né? Então o melhor método anticonceptivo é a castração, né? Então a gente vai evitar câncer de mama, cisto no ovário, câncer no colo do útero e as infecções uterinas, né? Que é piometra, mucometra e a hemometra. Olha, né? Considerando as fêmeas, né? Se a gente for pensar nos machos, se a gente for pensar nos machos, hiperplasia prostática, que é aumento da próstata, câncer de testículo, câncer de saco escrotal e a hérnia perineal. Né? Então a castração realmente, além da gente melhorar essa questão de reprodução de forma indesejada, que é o abandono, os maus tratos, a gente também vai pensar na saúde dos animais. Melhora o tempo de vida, né? Melhora a qualidade de vida do animal e prolonga a permanência desse animal saudável, no convívio com a gente, né? E a partir de quanto tempo que é mais recomendado? Qual a idade? Então, boa pergunta, a idade... Isso aí eu já sei de cor. Todo dia é o nosso dia a dia. Mas os nossos clientes ainda estão em dúvida. A idade mínima para a castração nas gatas a partir de 5 meses, porque elas entram no cio muito cedo. Né? Já as cadelas, os cães machos e os gatos machos a partir de 6 meses. Tá? Não existe idade máxima para a castração. Qualquer animal ele pode ser castrado para evitar esse tipo de problema o quanto antes. Agora, estudos já dizem que animais castrados o quanto antes, a probabilidade desses animais apresentarem câncer lá na frente é mais difícil. Então, tipo, a cadela apresentou piometra com 5 anos de idade. É mais difícil que essa cadela não desenvolva um câncer com 10 anos. Mesmo que ela tenha sido castrado com já tenha sido castrado. Porque foi um período mais longo. Mais tardio. Isso, um período mais demorou para tomar a decisão, né? O tutor demorou de tomar a decisão. Mas independente de demorar ou não, na hora que toma a decisão é sempre uma decisão assertiva. Sim. Independe do momento da escolha. Sempre vai ser uma boa escolha. Boa dica aí para quem está nos ouvindo, gente. Eu tenho uma tutora como exemplo, né, que eu acho que essa foi a cadelinha mais velha que eu castrei. Sim. Foi com 18 anos. Nossa! A minha tem 16. Eu castrei uma com 18 anos. Se ainda é fértil, dá pra castrar. E aí, conte aí a história. Ela castrou essa cadelinha por apenas um motivo. A cadelinha dela de 15 anos teve piometra. E ela levou lá na clínica, né, chegou o diagnóstico, a gente fez a cirurgia. Ela ainda teve babesiose, que é a doença do carrapato. Ficou ictérica, parou de comer, ou seja, ela ficaria 2 dias internada como pós-operatório, ficou 1 semana lá na clínica. Chegou algum momento que nós pensamos que ela não voltaria pelo estado que ela ficou no processo de travar e não querer comer. Ela se recuperou, está bem, né? Saiu de alta. E posteriormente a isso, ela pensando nessa idosa de 18 anos, ela falou, eu vou castrar também. Levou ela na clínica, a cachorra parecia que tinha 10 anos. Uma SRD, não tinha
cara nenhuma de uma cadela de 18 anos. É igual a minha. Aí a gente fez os exames pré-operatórios normais, né? Exame de sangue, eletrocardiograma, passou pelo processo, fez a cirurgia, saiu de alta e está bem, graças a Deus. Até hoje. Então, assim, a castração nem sempre é para evitar câncer no animal idoso, mas sim a infecção uterina, que pode ocorrer em qualquer período. Então, é muito melhor você castrar o animal numa condição saudável do que numa emergência. E na emergência, você pode baquear o animal, porque o rim não é o mesmo, o fígado não é o mesmo. Então, para você recuperar um animal que já está com uma enfermidade, é mais difícil do que você saber que o animal está saudável e que você vai passar pelo processo. E fazer uma programação. Então, assim, realmente, a anestesia é o que todo mundo tem medo. Mas é um processo. O medo, eu sempre digo que o medo é antifé. Né? Porque você tem que acreditar que vai dar tudo certo. E o medo lhe leva a crer de um pensamento negativo e que realmente pode acontecer diante do que você está crendo que vai acontecer. São as energias, Alan. Né? Energia é muito importante. Então, eu penso que... Por isso que eu acredito, inclusive quando eu vou operar uma cadelinha de 18 anos, que vai dar certo. Porque eu acredito não apenas que ela vai passar pelo processo, mas eu acredito no que eu posso fazer por ela. Claro que existem as intercorrências anestésicas, né? Eu não estou dizendo aqui que todos os animais que passarem pela minha anestesia com a cirurgia eu vou salvar, mas eu vou dar o meu melhor para que ele possa estar vivo, né? E se ocorrer algo, ele poderia ter acontecido no mesmo dia, o animal poderia não ter acordado. Todos os dias a gente dorme na esperança de acordar amanhã, né? E a gente pode não acordar. Se a gente acordou é porque o propósito continua. Porque a gente ainda tem algo a fazer. E você fez a diferença para esse pet. Né? Você fez a diferença para ele, não foi? Exato. Com então, certeza. Se você ficar, não vou fazer energia, e o animal podia ter, como se diz, amanhã ele pode não estar vivo. E você fez a diferença para ele e hoje ele está saudável. Sim. Com certeza. Isso é que eu digo, a energia que vem, Alan, disso. E assim, diariamente eu vejo Alan nas palestras, né? Todo dia, antes de iniciarmos as nossas castrações diárias, ele tem sempre um bate-papo com os tutores. E todos os dias ele fala, se você acordou hoje acreditando que não era o dia de fazer a cirurgia do seu pet, eu não opero ele hoje. Isso é bonito, viu, Alan? E deixa... Já chega a arrepia. E deixa o tutor livre para fazer a escolha. Porque se você acordou com aquele pressentimento, respeite aquele pressentimento. Com certeza. Isso é importante. Alan, assim... A gente está conversando sobre sua vida, né? A sua idade. Tô abrindo meu leque aqui. A sua idade tenra, com essa vontade. Poxa, eu queria cuidar dos animais. E foi as coisas se arrumando, você foi... Poxa, você ia para grande? Não é... Pô, foi para pequenos. Me diga um fato que marcou nessa trajetória sua de... você se tornar médico veterinário, até hoje, um fato que marcou para você, que você hoje pensa e lembra. Um fato bom. E também eu quero que você me fale, porque a gente está conhecendo um pouco o Alan, viu, gente? Thaís está ali dando uns palpites, mas eu quero conhecer um pouco mais Alan. E o fato que você também não gostou, que aconteceu, que lhe marcou. Tanto por bem, algo bom, que você sentiu que, poxa, estou no caminho certo, como algo que te machucou um pouco. Me dê duas, e Thaís pode assoprar aqui, ó. Olha, o que mais me marcou no meu aprendizado, inclusive para que eu decidisse ser cirurgião, né, foi que eu me formei e eu realmente não tinha prática de cirurgia. Sim. Isso foi uma dificuldade muito grande, porque eu já era médico, não era mais estagiário e já tinha um poder de decisão sobre o que era certo e o que era errado. Não tinha ninguém que pudesse me auxiliar se eu errasse naquele momento, né? E eu tinha a vontade de querer aprender. Então eu me juntei com um colega, né? Yuri X. Ele, uma vez por semana, ele ia lá na clínica
eu descobri que tinha uma protetora na Cidade Baixa, Dona Albertina, e que tinha mais de 80 animais em casa. Eu perguntei para ela se eu poderia praticar a castração nos animais dela como forma de aprendizado. Eu arcaria com os custos, né? Ela não teria custo nenhum, até porque eu estava aprendendo a fazer. Sim. E seria uma forma de eu também poder ajudar, né? Já que eu estava fazendo esse trabalho de aprendizado. Sim. Ela aceitou e ela, inclusive, já fazia programas de castração em Lauro de Freitas com o Dr. Moacir através de um programa social de castração. Sim. Ela falou, inclusive, para mim vai ser bacana, porque ao invés de eu ir para Vilas do Atlântico, você está aqui. Você está aqui próximo. Isso. Né? E aí eu comecei a fazer, né? Comecei a pegar a mão. Depois ela chegou até mim e falou assim que não achava mais justo eu pagar pelo material para fazer. Ela falou que, inclusive, ela pagava para vir para cá, tanto o transporte como as castrações. Sim. E que ela achava justo, pelo menos, pagar o material, me ajudar de alguma forma. Eu falei que estava bom, e aí a gente começou a fazer essa parceria. Então, sempre quando eu volto, né, e sempre quando eu penso nas ações que eu faço hoje, nos trabalhos sociais, né, eu sempre lembro de como eu comecei, sempre lembro de Dona Albertina, sempre lembro desse meu colega que esteve lá comigo, a gente abrindo o livro para não dar nenhum erro, porque a gente já era profissional, né, que tudo tinha que dar certo. A gente não tinha ninguém que respondesse mais pela gente, era a gente mesmo tendo que fazer para dar certo. Sim. Né? E que, graças a Deus, sempre deu certo. Né? Não tivemos nenhum tipo de erro. E que a gente fez da melhor forma possível e eu cada vez mais fui fazendo e fui pegando prática. Então, esse meu lado assim, de ajudar hoje também vem um pouco do lado de trás do aprendizado. Né? Quando eu volto, quando eu ajudo um animal aqui hoje, eu estou retribuindo aquilo que eu aprendi lá atrás. E que veio para você de graça, né? As coisas veio para você de graça, que eu digo assim, você encontrou o caminho. Para você, de repente, ser o início, o meio e o fim para o animalzinho. Olha que bonito, né? A gente eu fico assim, digo, pô... É uma história linda mesmo. Então, assim, é uma história linda. Essa é uma história que são poucos hoje que a gente conta no dedo, Thaís. Pela minha experiência de lidar com 545 clínicas, peguei hoje, no Brasil. Então, essa sua história é uma história que a gente se sente agradecido por existir o Alan Pazian, viu, gente? Alan Pazian. Agora, assim, bonito. E outra coisa mais bonita ainda é a humildade com que ele fala. Sim. Sua humildade não tem preço, viu? Então, assim, isso é algo que é nato. Nasce com a pessoa, Thaís está certa, a família é o esteio, é a base. É a base, né? Para ter feito o Alan dessa forma. E essa foi uma notícia linda, boa, que a gente está conhecendo um pouco o Alan, ele vai voltar de novo, que a gente vai chamar a Thaís também. Mas eu quero agora uma notícia que você volte um pouquinho no tempo e que te machucou. Que você, poxa, ficou essa mágoa que a gente não consegue, né? Quando algo dói na gente, de vez em quando a gente lembra. Pode ser na sua trajetória também. O que é que te machucou? Que você, poxa, isso me machucou, mas que a gente vai esquecendo, vai dando... tipo assim, um analgésicozinho para aquela dor, mas que de vez em quando a gente lembra um motivo, né? A dor. Talvez, né, as coisas ruins, elas não tenham tanto significado em minha vida pelo fato de eu sempre ter aprendido com essas coisas. Eu sempre ter visto essas coisas ruins como aprendizado. E talvez eu tenha mais coisas boas a contar do que as coisas ruins que já passaram. Então, assim, eu tenho, acho que N histórias para contar aqui sobre vários e vários fatos bons da minha vida. Mas os ruins, realmente, eu não me recordo, porque eu mais aprendi com eles do que realmente me marcaram como algo ruim de verdade, né? Eu não tenho mágoa do que passou, não tenho mágoa do que já aconteceu, porque essas coisas que passaram era para o meu crescimento. Sim. Talvez, quanto mais ingênuo a gente mais coisas acontecem para que a gente cresça. Sim. Né? E eu acho que atrás desse Alan lá atrás, sempre foi uma pessoa ingênua de não acreditar que existem pessoas ruins,
de não acreditar que tem pessoas que podem fazer mal para você, de não acreditar que o mundo ele vai lhe cobrar de alguma forma porque você é bom. E eu acho que isso tudo que passou pela minha vida foi realmente para me mostrar, ó, isso existe, mas você não é assim. Ó, isso é assim, mas você não precisa ser assim. Mas a gente escolhe ser diferente. Né? Então eu escolho ser eu escolho ser do bem, né? Eu escolho ter coisas para contar para que, na verdade, o que fique marcado é a minha história boa. A gente tem um mantra que a gente usa na nossa vida, né, amor? Que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, independente do que aconteça, sempre a gente vai ter um aprendizado sobre aquilo. Então, se chegou para a nossa vida é porque a gente estava preparado para que aquilo acontecesse. E a gente encara de frente e vai fazer o que precisa ser feito. Assim, então, se tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, tudo é um presente. E a gente cresce com tudo. E o que eu achei interessante você falar é assim, que as coisas que me magoaram serviu para um propósito. Sim, com certeza. E esse propósito que você hoje é o Alan, que a gente conhece, está cada dia mais passando a conhecer, porque a gente está hoje, de uma certa forma, lidando no diário, né? Sim. Então, nos dá, né? Tipo assim, poxa, que bom que você faz o que você faz, porque são poucos que fazem. Sim. A gente conta no dedo, tá, Alan? E eu gostaria agora que você me falasse que conselho você daria para alguém que queira fazer a medicina veterinária. Eu sempre escuto muitos tutores, né, que chegam até mim e às vezes falam dos colegas que, porque fulano é mercenário, porque fulano é mau profissional, porque fulano isso, porque fulano aquilo. E do mesmo jeito que essas pessoas que falam para mim, elas devem falar de mim para as outras pessoas, né? Porque quem fala mal, ela fala mal sempre, né? Então, o que eu levo, né, para quem, na verdade, é colega veterinário, e acredito que veterinário é vocação, eu não conheço veterinário que não goste de animal, né? O veterinário realmente, ele tem propósitos. O meu é estar dentro do centro cirúrgico e operar 20 num dia. A meta é 20 dia mínimo. Já teve máximo? Já teve mais. Já teve mais. Enxerga energia de noite para dar um namorinho, uma Thaís, fazer mais um filhinho, hein? Chega feliz. E aí? Na vida, eu já castrei mais de 60 mil animais. Olha que lindo. Registrados? Catalogados. Então, assim, já tive a oportunidade de rodar a Bahia em projetos de castração. Então, assim, já fiz muito trabalho em muitas cidades. Né? Então, assim, realmente saí da onde eu saí, consegui chegar em outros lugares e vi que todos os lugares precisam de programas sociais. Olha, isso aí é uma coisa boa, então, hein? Pra se pensar. Eu sei que não é um problema Salvador, não é um problema Lauro de Freitas, é um problema hoje Bahia e talvez Brasil. Né? Então, é complicado realmente o nosso processo de não esterilização de forma geral e educação. Que não existe programa de educação. Não adianta. O que eu faço minhas palestras diariamente para, inclusive, ensinar os tutores o porquê que ele faz a castração. Para que ele propague a informação para outras pessoas. Eu sou um veículo. Eu sou um profissional. Eu não posso guardar mensagem para mim. Eu preciso berrar. E a forma hoje que eu encontrei de berrar é falar para as pessoas que vão até a minha clínica ou que acessam o meu Instagram nas lives. Ou, às vezes, mensagens que eu faço de um tumor que aparece, de algumas situações, para explicar o porquê que ocorrem aquelas situações. Né? Então, falar para uma pessoa que está querendo ingressar na faculdade, né?
ela vai ter um desafio que é o aprendizado e que é um processo que realmente não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Até porque título todo mundo consegue através dos estudos. Sim. Só que eu não vejo como a coisa mais importante. Você tem que associar a prática com a teoria. Você ser um aluno 10 na faculdade, e eu não era 10, né? Você ser um aluno 10 na faculdade, eu sei que você não vai ser o melhor profissional. Não. Você ser o melhor profissional na prática e não utilizar a teoria, você também não vai ser o melhor profissional na prática. E não se completa. E não se completa. As duas coisas, elas são extremamente importantes, né? E o que eu vejo é que muita gente ainda tem esse sonho de ser médico veterinário, mas ele precisa juntar as duas coisas, né? Eu estagiava, e falo isso com muito orgulho, que na clínica que eu estagiei, eu acredito que até hoje ele não encontrou um estagiário que nem eu. Né? Toda hora perguntando. Porque eu realmente, além de ser estagiário, eu fazia tudo o que ele precisava. Era limpar ar-condicionado, eu estava lá. Era a sala de raio-x que precisava vedar porque estava passando a luminosidade, estava eu lá botando um preguinho. Então, assim, eu me colocava além do que eu podia fazer porque eu queria aprender. E o que eu mais tinha era a minha vontade. Claro que você que está estagiando, você tem um sonho de repente, estar naquele local. Sim. E eu tinha esse sonho de talvez ser contratado pela clínica que eu estava prestando o meu serviço, né? Não aconteceu. Mas isso também foi bom, porque fez eu sair dali... Senão você não ia ser hoje o Alan Pazian. Fez eu sair dali e abrir a minha clínica. E abrir a própria clínica. Então, como eu falei, tem processos que passa e que a gente leva como aprendizado. Poderia ser uma frustração, algo ruim, eu nem falar com ele, mas é meu amigo. É uma pessoa que a gente se fala por telefone, né? Então, assim, e inclusive eu sou muito grato por ter aprendido, porque foi lá que eu comecei. Foi o degrau, Alan. Né? Ele foi o degrau. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente passa e que me dá orgulho, porque eu sempre associei a teoria com a prática, porque eu sempre fui muito mais visual do que leitura. Então, eu leio, mas prefiro ouvir alguém lendo. Então, eu sempre estudei em grupos. Então, pela minha dificuldade, eu tinha que buscar formas de aprender, já que eu não tinha algumas atenções na hora que eu estudava. Então, eu criava grupos, os colegas liam e eu conseguia assimilar melhor. E na prática, eu associava aquilo que eu tinha lido com aquilo que eu estava vendo. Então, eu conseguia assimilar as duas coisas. Então, isso me ajudou muito. Então, a gente tem que quebrar essas dificuldades em cima do que você acha e como você vai achar a melhor forma de você conseguir aprender. Né? Cada um tem um jeito, Alan. E cada um tem um jeito, exatamente. Cada um tem um jeito. Até horário, Thaís, eu notava. Quando na época que eu estudava, de dia não era produtiva, de noite todo mundo dormindo, o pessoal, Ave Maria, Mônica, eu ficava ali, ó. Parece que o silêncio ajudava na concentração. É isso, cada um... Cada um tem o seu momento vital. E a gente tem que descobrir qual é a melhor forma para você conseguir entender melhor. Né? Olha a dica, gente, que a Alan tá dando. Para ser um bom profissional, duas coisas importantes. Querer gostar. Isso é fato. É fato. E saber juntar. Isso a gente não aprende em faculdade, Thaís. Sim. Juntar a teoria e praticar. Alan foi por um caminho que ele fez a teoria, se formou e depois ele viu a necessidade de estar associando a parte que ele dava o diagnóstico para terminar a fazer o tratamento. Alan, isso, olha... Isso você está dando aí uma dica de ouro, gente. Aproveitem. E o que eu posso dizer sobre a veterinária, que muita gente, quando faz veterinária, pensa em questão de se manter, né? Se consegue pagar suas contas. O que eu posso dizer é que a veterinária, tudo que eu tenho, foi a veterinária que me proporcionou. Né? Até a família. A família veio com a veterinária. Eu conheci minha esposa na faculdade. Olha. Né?
tudo que a gente conquistou foi através da faculdade, tanto Thaís como professora na faculdade, tanto eu já como clínico na clínica, né? Então, assim, e você fazendo o que você gosta, você vai conseguir chegar onde você quiser. O céu é infinito, né? Eu não sei mais aonde eu vou chegar, mas eu sei que aonde eu estou amando. Né? Isso é o que é importante, né? Tá bem onde está, né? E vivo muito esse momento, né? Então, eu consigo hoje, talvez anos atrás, talvez eu não conseguisse viver essa vida integrada que eu vivo hoje, né? Hoje eu trabalho a 3 quilômetros de minha casa, aonde eram 30 quilômetros de minha casa, né? De ida, mais 30 de volta, né? Hoje eu não almoço em casa, né? Eu levo marmita, tenho meus horários, né? Faço minha rotina. Dá pausa lá, pelo menos, de meia hora, uma hora. Pausa, tem que nem sempre. Nem sempre. Não. Mas assim, ó, a vontade, muitas vezes, é tanta de seguir o cronograma do dia que eu pauso para lanche e almoço, né? Eu tenho um funcionário que trabalha... Para quando parar de vez, né? Ele gosta de começar e ir até o fim. Eu gosto de ir até o fim. Se tem 20 cirurgias, ele vai fazer as 20 e depois para. Então eu tenho um funcionário que é meu braço direito, né? Que trabalha comigo há 8 anos. Olha, que bom. Né? E que a gente através já desse trabalho junto, a gente já sabe o que o outro... Até olhar, né? Thaís, o olhar. Então a gente já se conversa muito, a gente já sabe muito assim... Realmente me ajuda muito no meu dia a dia, porque muitas vezes eu fico dentro do centro cirúrgico o tempo todo, né? E a gente se descontrai, a gente dá risada, porque realmente o que eu faço é o que talvez muita gente gostaria de fazer, que é realmente lidar com o PET, né? Eu lido com o tutor na apresentação, na fase inicial, na conversa, do que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, mas depois disso, eu só fico com o PET, né? O tutor não está mais próximo, né? Então eu lido diretamente com o animal. Você está com a vida dele ali. Então, assim, essa é a parte que eu mais me divirto. Naquele momento que eu tô ali com o PET. Tem o momento que eu tiro foto, o momento que eu abraço, o momento que eu beijo. E, às vezes, o momento que você também faz contenção, né? Então, assim, você... tá ali com o PET, você, na verdade, assim, é ele e você. O dono não tá mais próximo. Primeiro, tem animal que com o dono não morde, tem animal que com o dono morde, né? Tem animal, então assim, você lida com várias situações, né? Praticamente eu não gosto de usar focinheira, né? Eu gosto realmente de pegar. Por isso que é mordido. Exato. É mordida, é arranhada. Eu gosto de pegar, não tem jeito, né? Sou um felício mesmo, né? Aperto, beijo mesmo. Então, assim, são situações que faz parte, né? Então, quem quer ingressar na veterinária, o caminho é gigantesco, né? Espaço tem várias áreas, né? Não só na área de pequenos, mas também na área de grandes, na área de vigilância sanitária, né? De inspeção. Nossa, tem tanto... A veterinária ela é muito maior até do que cuidar de cão e gato. Isso. Tem as especialidades, Tem outras especialidades, exatamente. E as zoonoses, Alan? O veterinário hoje, ele tem médicos humanos, Thaís. Eu vi isso, inclusive, em São Paulo, que a gente tem franquia lá. O médico humano tratando uma doença de zoonoses e, sem saber, não tinha resultado. Sim. E era amigo de um veterinário. O cara, esse paciente seu tem isso. E descobriu. Então, o veterinário também tem o poder mais facilmente de enxergar, gente, uma zoonose que está num animalzinho que passa. Zoonose é que passa do animal para o humano ou humano para o animal. Então, ele tem a capacidade de ver claramente, às vezes, quando o resultado terapêutico humano não está tendo êxito. E até isso a gente está. Lembra de um professor chamado, se não me engano, foi... Não lembro o nome dele, mas Neilton, que falava assim, foi Neilton, ou me corrija, que você dorme e você acorda com a medicina veterinária. Lembra?
Qual foi o professor? Foi ele ou foi aquele que era calvo, Thaís? Provavelmente o professor Neilton mesmo, professor da fisiologia. Ele dizia, você dorme e acorda, porque se a gente tudo pensar, você usa. O ovo que chega na nossa mesa, a carne que chega, a manteiga, o leite, para que tudo chegue no nosso café da manhã, e eu acho que é por isso que ele falava que a gente acordava com o médico veterinário, aquilo que está no nosso café da manhã, primeiro passou pela fiscalização, né? Pela inspeção de um médico veterinário. Então, a medicina veterinária, ela existe para a saúde humana. Sim. Que muitas pessoas não sabem. O bem-estar do animal para a saúde humana. Esse é o primeiro princípio da medicina veterinária. Também. Olha, importante, né? Porque às vezes, como falam, né? Até o pet, quando não tá bem, o tutor não vai estar. Exatamente. Né? O pet está ali triste, amuado, o tutor já fica nervoso, preocupado. A primeira coisa que faz é procurar o veterinário, né? E é o correto. E outra coisa boa também que a gente fala é que hoje os pets, graças a Deus, adentram estabelecimentos. Estão tentando colocar dentro das aeronaves, né? Porque aquilo que aconteceu com o animalzinho foi uma coisa assim grotesca pra gente, né? O animal foi trocado o avião, o animal ficou lá e o animal de que era super amado, né? E acabou indo a óbito. Então a gente acha que os animais hoje têm um trabalho social incrível, tanto para, como você falou, bem-estar dos humanos, é terapia para os humanos. Você chega com um animalzinho desse, Thaís, eu estou até marcando para levar os meus pets, que eu tenho 2 Border Collie, num asilo de idosos. A alegria que você propicia para essas pessoas é algo assim que dá uma energia para a gente. E hoje já é comprovado, né? A relação do bem-estar, do contato dos pets com os pacientes que estão em leitos, né, de hospitais. Olha que trabalho bonito, né? Uma coisa simples de se ver, você vê uma casa que tem pet, uma casa de quem não quer pet. Vai conversar com essas duas pessoas e você vê que é totalmente diferente. São diferentes. Né? Eu sempre digo que é uma pessoa que trata algo que não tem nada a ver com você, não parece nem um pouco com você, e você trata com muito amor e carinho, o seu semelhante é muito mais fácil de você entender. Então, quem não consegue lidar com situações diferentes, imagine com seu semelhante. Né? Então, eu vejo que existem muitas diferenças e a questão da evolução. Né? O animal é muito mais evoluído do que a gente. Né? O animal ele só não sabe que ele sabe, mas ele sabe de tudo. Inclusive, ele sabe fazer o tutor de besta. Também. Principalmente. Né? Principalmente. Ele sabe conquistar as coisas que ele quer. Ele sabe como conseguir. Então, o animal ele é muito sábio. Né? A gente é que lida com eles de uma forma através... Eles não têm consciência de que eles sabem. Então, a gente acaba ganhando neles em relação a isso. Né? Mas eles são muito mais evoluídos. Lembra um cachorro, você briga com ele, chama ele ao mesmo tempo, ele já vem abanando o rabo. Né? Verdade. Olha a evolução do desculpa. Não me fez nada demais. Né? Coisas que às vezes você briga com alguém e passa dias brigados. Né? O poder do amor, né? Então, a relação de quem tem um pet em casa é totalmente diferente com quem não tem. Né? Eu realmente tenho dificuldade de me relacionar com quem não gosta de pet, né? Porque eu já olho diferente. Né? Então já existe uma diferença minha mesmo com pessoas que não gostam de pet, porque eu já falo assim, ó, se não gosta de pet, boa pessoa não é. Né? Mas é. Eu já penso assim. Não, mas tem, né? Não porque eu amo pet, porque eu sou apaixonado. É porque eu já olho que não é uma pessoa evoluída como a gente, que já olha de forma diferente, de respeito, de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, eu olho desse jeito. Né? E hoje a gente olha o pet, a gente não olha, não fala animal. Isso. A gente olha o filho. É um filho. Meu irmão já faz parte é da meu família, bebê. com certeza. Sim, hoje sim. os pets são tratados assim. Hoje, se a gente chama um pet, o seu animal... Gente, isso pra mim parece uma ofensa. Uma ofensa, né? O seu cachorro está latindo. Cachorro? Não gosto não. É meu filho. E hoje a sociedade, né? Todo mundo trata assim. Então, quem não gosta de qualquer animal, seja gato, cachorro, qualquer um, realmente é uma pessoa que não tem aquele amor. E são pessoas geralmente que são mais
ranzinzas, Sim. pessoas mais introspectivas. Ela não age de maneira natural. Por isso, assim, poxa, a gente tem até medo de lidar com pessoas assim. Porque como a gente tem a transparência, tem o amor para cuidar, né? E sempre está prestativo para as coisas, fica tudo mais fácil, Thaís. Sim. Com certeza. Né? A conversa tá boa pra lá, gente. Uma hora. Acho que agora a gente precisa Já conhecer um pouquinho Thaís, né? Agora pegar aqui o foco pra nossa... Fale um pouquinho mais de você. Amada Thaís. Né, sua história. Falar um pra pouquinho gente conhecer. da história como foi, por entrelinhas. Essas entrelinhas eu deixo ele fala, ele gosta de contar essa Gosta? história. Ele Foi uma chuva que deu uma carona, e o olhar assim, eu dizia que é cupido, né? Cupido, Alan. Bateu assim, o que foi que despertou? Porque foi o processo, né? Poxa, Vamos lá. Isso tem que ter, porque senão o pessoal não vai deixar você sair. Vou falar do início. Fale. Quando eu avistei no corredor, sentada na cadeira de aluno, eu já me impressionei pela aparência. Não conhecia, né? Thaís muito bonita. Quem é essa loira? Quem é? Quem é essa loira? Aí falaram, é a nova professora de toxicologia. Falei, Vou ficar vermelha. Vai conseguir me deixar vermelha. Close nela. Aí, porque a gente que foi primeiro aluno, né, da faculdade... Primeira turma. Então, a gente ia conhecendo os professores que iam surgindo para assumir as matérias novas. Isso. Né? Então, os professores chegavam na instituição antes deles serem nossos professores. Né? E Thaís estava lá esperando... terminar a aula de Adriana Jucá. E aí, posteriormente, terminou a aula, tal, pronto, acabou. Aí ela começou o semestre seguinte dando aula pra gente, foi contratada. E aí eu comecei a querer chegar, né, já, e ela tinha namorado. E eu já queria que ela me orientasse já. No sexto semestre, já estava procurando orientando. Eu queria já falar, saber quando é que ia ser meu TCC, né? Cheio de conversa. Ela falou assim, não vou ter tempo, tal, tô fazendo meu mestrado. Não, ela já tinha mestrado? Já. Tá no meu mestrado e tal. Beleza, eu vi que ela já não tá... A área dela já era de caprinos e ovinos, né? Já era outra área. Aí tudo bem, eu vi que não tinha muita chance. Acho que foi por isso que ele queria ir pra parte dos pets grandes. Não, É. eu já tinha desistido, já estava já na clínica de pequeno já. E a intenção continuou? Não, aí passou, aí como ela não abriu brecha, né, eu continuei namorando, solteiro, porque isso aí foram 2 anos antes ainda da gente se tornar namorado lá na frente. Né? Então ela deixou eu curtir mais um pouquinho e eu deixei ela também. E aí passou. E aí no 9º semestre, já perto de formar, né? Aí eu já era aluno dela novamente, né? A gente já... Eu começava a mandar mensagem, né? Na época tinha MSN. Nossa! Imagina, gente, olha isso, boa! Esse ano eu tava olhando, nós vamos completar bodas de turquesa. Olha! São 18 anos já juntos. Muito então, aquela história que começou lá nesse corredor, que ninguém dava ibope, não achava... Foi cupido. Não achava que daria certo essa relação da professora com o aluno. 18 anos se passaram e a gente construiu uma história linda, uma família linda. Mas estamos no 9º semestre. Volta! Vamos lá, não esqueço. Eu estava no MSN, só que eu tinha namorada na época. Então as conversas eram conversas realmente de dúvida, de aluno, perguntando coisa de filme, de cinema, nada ainda... E piadinhas, né? Porque eu sempre fui extrovertido, engraçado. Aluno tem dúvida de cinema? Né? Não, eu já entrava eu ia perguntando algumas coisas diferentes. Eu perguntava algumas coisas diferentes. Dá uma apimentada. Dá uma apimentada. Isso. Thaís foi a única conquista, assim, talvez a conquista mais difícil, porque essa daí eu tive que enfrentar todos, né, que eram contra, né, para ir por mim mesmo. E eu arrumei realmente um argumento que eu gostaria que realmente acontecesse. Que era que ela deixasse eu participar da minha vida. Né? E ela realmente me deu a oportunidade, né? São 18 anos já, quase. Gente, muito lindo. Juntos, né? Com muitas alegrias, né?
Realmente, nossa maior preciosidade é a nossa filha, né? O nosso lindíssima, fruto, minha nora, vai né? ser minha nora. Eu falo pra Thaís, eu também tenho filho de 4, 5 anos de diferença, minha que nora. me ensina muitas coisas, inclusive eu só aprendi a ser filho quando eu me tornei pai. Olha. Né? E que realmente é uma dádiva da vida, o ensinamento. Isso é importante. A gente lida com isso todos os dias, o aprendizado de saber educar, né? E passar para nossos filhos a ser justos, honestos, verdadeiros, ter caráter. E no mundo de hoje, né? E no mundo de hoje que não tá brincadeira. E isso para mim talvez seja uma grande força, né, que nos move para que realmente a gente tenha princípios e que esqueça as coisas ruins e só lembre das coisas boas. Sim. Né? Porque realmente o que eu quero é que ela saiba realmente quem são os pais dela, né? O que os pais delas estão aqui. E o que sedimenta para ela. O que sedimenta para ela. O que ela vê como espelho de coisas boas para que ela possa ser espelhar, também. Né? E ela parece mais com você, Thaís, na forma de agir ou com Alan? Ela é uma mistura. Mas tem uma personalidade bem parecida com Alan. Que brincalhona, bom. divertida. Nossa vida é uma diversão. Eu acordo rindo. Às vezes eu quero brigar. Sabe o dia que você acorda querendo brigar? Eu não consigo. Não consegue? Eu não consigo. É fácil conciliar. Estrutura, né? Então, nem tente brigar que não vai conseguir. Então, ela tem esse jeito engraçado, brincalhão, divertido, bem parecido com... E é bom que a vida flui, né? Fica leve o dia, muito né? mais leve, com certeza. Muito mais leve. E é fácil conciliar a vida de vocês, pessoal, com o trabalho. Vocês ficam muito tempo juntos. Separar as coisas, vocês conseguem com maestria ou vocês acham que poderiam melhorar mais a condição? Sempre há uma condição de melhoria, né? Mas eu acredito que a gente lida bem com isso. Tem pouco tempo que a gente está trabalhando juntos. Isso, né? A Alan, há 15 anos, estava lá no Bonfim. Né? Há 15 não, há 16 anos. 16 anos, né? 16 anos. Era no Bonfim. E eu, professora da Unime, durante 18 anos. Tem 1 ano e meio que eu pedi o meu desligamento. Sim. Justamente para que a gente pudesse estar mais junto. Com certeza. Né? Então, assim, a gente fez uma análise estrutural, financeira, psicológica. Passamos quase 2 anos estudando essa possibilidade da minha saída da Unime, né? E a gente ficou na verdade, eu fiquei nesse conflito, porque estudo, né, Thaís? A educação para mim sempre falou muito forte. Quando eu escolhi ser médica veterinária na faculdade, eu vou fazer 22 anos de formada, eu já sabia que eu ia seguir a carreira acadêmica. Então, durante todo o meu curso, eu direcionei para isso. Todos os cursos que eu fazia, os congressos, e aí fui me qualificando para ser professora universitária. E uma coisa importante que eu tenho que falar, top! Sabe aquela professora que o que ela fala, lhe encanta e que você assume aquilo ali e não precisa nem para livro, lembra? Tô errada? Obrigada não. Isso é nata. Olha, a mulher assim brilha, cara. Brilha. Obrigada. Olha, chega, eu me emociono, porque você fez eu fazer minha monografia em cima de serpentes, galera, porque ela chegava lá, dava uma aula show. Depois ela foi ser lindo, professora de outra matéria. Olha, foi lindo, não foi? Lindo. Você me ensinou o mundo encantado das serpentes. O pessoal fala cobra, gente, mas não é cobra, é serpente. É serpente. E ela foi assim, um amor me orientou e me fez ver um mundo encantado. Então, a professora perfeita. E tem uma energia, né? Não, você queria ser pró. E você foi pró, e é pró até hoje. E a gente não deixa de ser nunca, né? Não, porque a educação, ela vai se propagando. Então, durante 18 anos, eu me mantive como professora da universidade. E chegamos à conclusão de que estava no momento de encerrar esse ciclo. Né? E aí, trazer aquele meu plano B, que era a empresa que eu já tinha em paralelo, e transformá-lo em plano A. Paralelamente a isso, Alan já estava na gestão, tocando a clínica. E por que não, com a expertise que eu já tenho, né, da gestão de uma loja, levar o meu conhecimento para a gestão dentro da clínica. E agora, dia 1º de agosto, a gente faz 1 ano de Clínica dos Animais.
E dos animais, né, Thaís? E dos animais. A clínica dos animais, Dr. Alan Pazian. E um ano que eu vou imprimindo a minha identidade, a nossa identidade de gestão humanizada, né, de valorização da equipe médica, de valorização de cada funcionário. Eu acredito numa gestão onde o gestor, o líder, primeiro ele tem que ter o seu autoconhecimento, saber qual é o seu propósito, quais são os seus princípios e fazer com que tudo isso reverbere de dentro de você para espelhar dentro da empresa. Sim. Então, eu procuro levar todos os nossos princípios associados aos conceitos da gestão, que a gente não pode esquecer. A gente está falando de um negócio, né? Empreender no Brasil não é fácil. Não é. A medicina veterinária é linda, mas quando a gente vai colocar tudo isso em números, planilha, e você sabe disso, porque agora você é uma empreendedora também. Também, a Thaís tem a história das planilhas. E a gente precisa associar as planilhas com a paixão, né? A paixão, o amor pelo que você faz. Essa é a parte que eu deixo para ela fazer. Então, assim, não é brincadeira não, viu? É um desafio diário, porque a gente, por exemplo, se eu for considerar a minha gestão dentro da Elementais, eu só tenho um fornecedor, que é a fábrica da Elementais. Na hora que você vai para dentro de uma gestão de uma clínica veterinária, a gente tem inúmeros fornecedores. A gente lida com situações adversas diariamente. Então, assim, é um desafio diário, realmente, mas a gente consegue conciliar a vida pessoal, a vida profissional. Dentro da empresa, ele é o médico, e a gente tem uma premissa de que ele é o gestor médico e eu sou a gestora administrativa. Isso aí é muito bom, separar as águas. A visão que ele tem como médico, como cirurgião, ele vai colocar a expertise dele. Por outro lado, o meu olhar administrativo, e eu estou conhecendo todo esse mundo administrativo da medicina veterinária agora, que é um mundo realmente fascinante. A gente troca algumas ideias, mas a gente não pode misturar. Então, ele faz a gestão médica, eu faço a gestão administrativa, e a gente se resolve em casa. Isso é empresa. Em casa, a gente tenta sem parar. Já chegou a conversar sobre isso para não falar da empresa dentro de casa. Isso, olha isso que é importante. Porque a gente passa maior tempo da nossa vida, do nosso dia na empresa. Quando vai para casa, é a gestão da casa, é a gestão da família, da filha, né? Da nossa vida pessoal. Mas, assim, inevitavelmente, o assunto chega. Sim. Mas quando a gente fala da empresa, às vezes em casa, são insights, são ideias que surgem. Isso, né? E que a gente não pode deixar, na verdade, de falar e de anotar as ideias para que essas coisas que acontecem no nosso dia a dia a gente consiga colocar em prática. Né? Então, às vezes, né, eu vivo, né, esse lado clínica praticamente o tempo todo. Né? Realmente, não só pelo lado de eu ser o cirurgião da clínica, tal, mas assim, quando você realmente ama o que você faz, dificilmente você consegue se desligar daquilo que você faz. Né? Então eu estou ligado à clínica o tempo todo. Né? Não só na parte como cirurgião, mas também no meu telefone. Né? O número que as pessoas ligam para a fachada é o meu. Então quem quer ligar para a clínica vai falar comigo. Né, vai ser atendido por mim, eu vou tentar ajudar ele de alguma forma. Muitas vezes a pessoa já me ligou já de Florianópolis, Rio Grande do Sul, para tirar dúvida comigo. Né? Então, assim, o meu telefone realmente fica à disposição para eu tentar ajudar de alguma forma. E também para as pessoas falarem sobre a clínica, os pets e tal. Então, eu gosto realmente, eu falo para Thaís, falo assim, Thaís, você gosta disso. E realmente eu gosto que as pessoas ligam, que elas falam. E realmente tem lado emocional, tem lado carente, tem muito... Na verdade, assim, eu gosto realmente de ser humano. Né? Eu gosto desse contato direto. E não tem um dia igual ao outro, tem, Alan? Não tem. Cada dia é tipo assim, é um desafio. É algo que aparece que você aprende. Né? E eu não gosto, tipo, de me falar assim, você pode colocar secretária no celular que responde automaticamente tantas perguntas, A, B, C. Eu falo assim, mas eu não quero isso.
Eu quero falar, eu quero que a pessoa saiba que sou eu que estou ali. Porque no mundo de hoje, a tecnologia ela não pode devorar o que demorou muitos anos para ser construído. Verdade. Então, a relação pessoal, essa relação pessoal, humanizada. A relação humanizada. Ninguém mais tem isso. Né? Então, um diferencial assim, nosso também, eu que gosto a gente preza. disso. É o né? humanizado. Eu inclusive, às vezes, é tão automático você chegar num lugar e a pessoa, tipo, eu vou pegar a Thaís em casa pra gente sair. O automático é mandar uma mensagem e dizer cheguei. Mas para mim o automático é ligar e dizer cheguei. Porque o telefone ele foi feito para falar. Isso. né? E hoje tudo é por mensagem. E hoje tudo é por mensagem. Ninguém, hoje é muito raro a pessoa então ligar, assim, né? as pessoas às vezes brigam porque você não tá online. Mas se é emergência, as pessoas esquecem que tem que ligar. Né? Então, assim, na minha cabeça é ligação. Quando eu puder responder, é mensagem. Então não significa que você está online, que você está podendo atender um telefone. Mas se você Agora ligar... mesmo o seu telefone tocou aqui umas 10 vezes. Eu vi. A gente está online, mas a gente não pode atender. Olhe pra lá. Eu até vi, mas eu só não podia atender. Mas eu vi que estava tocando. Mas o que acontece? Quando a gente sair daqui... Por ordem de baixo pra cima, a gente vai retornar para todo mundo, entendeu? Porque eu sou assim, né? Eu gosto disso realmente, né? Do contato, de falar com as pessoas, porque eu também não quero trazer para as pessoas a distância. Eu quero aproximação. Então, se a pessoa tiver dificuldade de falar comigo, né? Eu vou me tornar uma pessoa cada vez menos ouvida. E o que eu quero é ser mais ouvido. Então, se a pessoa liga, consegue falar com a recepcionista, a doutora está no centro cirúrgico. Doutora está no centro cirúrgico. De novo. Liga, às vezes Thaís atende, não consegue falar comigo, porque doutor Alan está ocupado. Então, assim, quando é que a pessoa vai conseguir falar comigo? Né? Então, às vezes, o que acontece? O celular fica na clínica comigo, dentro do centro cirúrgico. Meu enfermeiro coloca no Viva Voz. Eu, clínica dos animais, e com o animal na mesa. Né? Então, assim, claro, se for uma emergência, eu falo assim, daqui a pouco eu te ligo. Mas se for algo, na verdade, que eu possa resolver, eu resolvo ali mesmo. E a pessoa se sente, sabe como, Alan? A pessoa se sente importante. Acolhida, né? Mas eu quero que ela se sinta exatamente assim, porque todas as pessoas são importantes. E se ela ligou é porque ela quer falar, ela está precisando falar naquele momento. Porque senão ela manda mensagem como todo mundo manda. Né? Então quem liga, o retorno, né? quem liga é porque tá precisando falar. Às vezes as pessoas elas não são, como é que eu posso dizer? Às vezes elas são muito imediatista. Aí ela manda mensagem, você não respondeu na hora, ela liga. Não, porque o senhor não me respondeu a mensagem. Tá falando porque eu tô no meio de uma cirurgia. Eu não tenho como te responder agora, eu tô no meio da cirurgia. Tá bom, doutor, então quando o senhor puder, você responde. Tá bom. Então, às vezes, acontece isso, né? Da pessoa mandar uma mensagem primeiro do que a ligação, você não respondeu, ela liga, né? Isso acontece. Né? Mas a gente tem que levar como situação normal, até porque também ninguém sabe o que você está fazendo. Né? Com certeza. Então, voltando à pergunta que você fez anteriormente, é desafiador. Cada dia é um dia diferente. Gerir 2 empresas não é fácil. Gerir o médico que é seu marido não é fácil. Porque, querendo ou não, você quer colocar a sua relação pessoal na empresa, mas não pode. Então, o grande desafio é você ter esse discernimento, essa inteligência emocional de separar o que é empresa, o que é família, o que é marido, o que é mulher. E nós estamos aprendendo. Está muito novo essa nossa relação junta no trabalho. Durante 17 anos, nós trabalhamos em locais diferentes. 17. Vai fazer 18, um ano agora, né? Há 17 anos, ele sozinho, tocando a clínica, né? Com os administradores que tiveram na clínica. E eu sendo gerida por outra pessoa, porque eu tinha os meus líderes na Unime, né? E gerindo uma equipe na Elementais. Só que nós tínhamos vidas profissionais separadas. Há um ano...
nós estamos construindo essa história junto. Tem dado muito certo. Porque quando você começa a gerir a você mesmo, a sua gestão com o outro fica muito mais fácil. Flui, né? E se conhecer. Abriu com certeza. Um horizonte, né, que até então a gente fica com venda nos olhos. Sim. E aí quando você entra em todo o processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, todas as possibilidades elas se abrem. E isso vai facilitando, tanto na relação pessoal quanto na relação de gestão da empresa. Muito bom. Eu sinto assim, que foi para mim espantoso e prazeroso, mais do que eu previa, Alan Pazian, Thaís e Penelope. Foi muito bom. Nas nossas vidas. Assim, fica aqui o nosso agradecimento. Porque daqui a pouco vai dar 1h50, 1h40. Mas assim, ouvir vocês e participar um pouco da história de Alan Pazian com Thaís e Penelope e a Clínica dos Animais foi pra gente maravilhoso. Convido muito a todos vocês que estão assistindo, seguir o Instagram do Dr. Alan. Por favor, Alan, fale. Alan_Pazian. Então lá vocês vão acompanhar nosso dia a dia, o dia a dia da clínica. Toda terça-feira às 8 horas a gente faz uma live, eu e ele já há 3 anos. A gente tem esse compromisso de fazer a educação mesmo, né? A gente acredita que a informação e a educação que é a base. Sim, né? E a gente abre um canal dentro da nossa casa para tirar dúvida durante 1 hora e a gente se coloca à disposição para dar essa nossa contribuição da melhor forma que a gente pode, que é através do nosso conhecimento. Com certeza. E não esqueçam que castrar, gente, é um ato de amor. E a gente tem aqui um cirurgião perfeito, não só para castrar, mas para poder diagnosticar, para cuidar da saúde do seu animalzinho, porque é importante você tratar sempre na prevenção. Quando chega a dodói, é um trabalho para a Alan, porque tudo já está comprometido para o animalzinho voltar realmente a ter uma condição melhor de sobrevivência. Então, vamos na Clínica Alan Pazian, fica aqui em Lauro de Freitas, tá? A gente tá na Estrada do Coco, do lado do Shopping Estrada do Coco. Credenciado pela Vitapet Brasil. Inclusive, como gestora da clínica, eu queria parabenizar a gestão também da Vitalpet. Nós somos muito felizes de sermos uma clínica credenciada Vitalpet. Que bom. Os pacientes, né, os tutores gostam muito e nós também, como gestores, da forma como vocês lidam, na praticidade, na agilidade, no financeiro, nunca tivemos problema nenhum. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. A relação de vocês com nós, enquanto clínicas credenciadas, e nós com vocês também. Então, se vocês tiverem a opção de escolher um plano de saúde PET, Vitalpet é a nossa indicação. A gente recomenda parceria, bastante. Né? A gente recomenda, né? Muita gente tem PET, e eu acho que vocês falando agora, surgiu até uma possibilidade, de repente, a gente, de repente, falar um pouquinho na live sobre o plano, né? A importância do plano de saúde, poder puxar um pouquinho isso, porque muita gente realmente tem dúvida, né? O que o plano cobre, qual é a carência, né? O porquê ter um plano de saúde. E qual é o diferencial da Vitalpet, que é o que a gente sabe. Então, eu acho que uma chamada dessa seria importante também, para que a gente pudesse falar. Porque muita gente... Então, fica o nosso convite, então. Muita gente tem curiosidade, né? Sim. E eu acho que realmente a saúde, tanto a nossa quanto dos animais, né, ela tem que ter essa assistência preventiva. Isso. Né? E você poder ter um plano de saúde no qual você não vai se preocupar, de repente, com aqueles custos que você vai ter que ter numa emergência, né, sabendo que você tem como cobrir, e, né, você vai acabar cuidando melhor do seu pet. Né? Porque você muitas vezes não leva no médico, porque naquele dia você está desprovido. Então você não pensa na prevenção, você pensa, na verdade, em outras coisas, porque isso aí, na verdade, se tornou... A emergência quando chega... Essa semana mesmo a gente recebeu um casal que o gatinho sofreu um acidente na quina da porta e precisou fazer nucleação. Exato. E assim, pegou totalmente desprevenido mesmo, sem recursos para poder fazer o procedimento cirúrgico, né? Aí é complicado. E as emergências são assim, pegam a gente sempre de surpresa. A gente resolve, né? Vai resolver. Mas se talvez ele tivesse um plano,
né? Melhor. Ele teria dado uma assistência melhor. E rápido, né? rápido. E mais rápido. Então, com internamento, são situações que realmente é importante. Então, a gente pode abrir realmente essa chamada, né? De falar sobre um pouquinho. Fica o convite, então. Né, de falar um pouquinho para que a gente possa também mostrar para as pessoas o porquê, a importância do plano, né? Porque hoje a gente entende que é a cultura. A gente não tem essa cultura. Né? Então, a gente precisa educar todo mundo. É novo, né? Quantos anos tem a Vital? Nós já temos 13 anos. Vai fazer 14, o ano já acabou. Tão novo assim, então, né? É porque a introdução da educação, ela é através da aceitação do boca a boca. Sim, né? É o principal, né? E o novo ele vai quebrando quando a maioria sabe o que é. Desmistifica. Né? Então, quando você passa dos 50% da população que já sabe o que é um plano de saúde, você consegue quebrar essa barreira do novo. Isso entendeu? Que assusta, né? Tudo que é novo, a pessoa tem aquele preconceito. Então, o que é novo não é o tempo, é a propagação daquela notícia que vai fazer com que ou ele seja um tempo maior, para que aquele novo seja quebrado, ou o tempo seja menor. Né? Então, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, maior a sua propagação, né, da informação, e mais fácil a gente quebrar esse novo para o normal. Do dia a dia. Se tornar normal, né? A prevenção, o plano, o cliente entender que ele vai cuidar melhor. Quando se falava lá atrás, quando eu comecei a operar, quando se falava lá atrás sobre castração, as pessoas tinham pena, não sabia por quê. Hoje não é mais novo. Hoje a gente já discute em outras cidades porque não tem. Hoje a gente já sabe que precisa de um programa sobre fazer castrações, sobre como fazer. Então a gente já começa a discutir os meios. Porque a notícia, ela já não é mais nova. Não é. A ideia já está... Então a gente começa nas ideias. Né? No que é de novo para as ideias do que funciona. Então é a mesma coisa com o plano de saúde e com qualquer outra coisa nova. Então eu acho que é importante a gente propagar, falar sobre, né, para que as pessoas tenham conhecimento. Isso aí, é isso aí. Muito parceiros bons fazem com que fique tudo mais fácil, porque você acredita e a sua opinião é importantíssima para quem tem você como uma pessoa que é o médico, é a pessoa que ela tem a confiança. Então, uma pessoa que tem a confiança, Thaís, e você também indica, fica tudo mais fácil. Com certeza. E aí tem que indicar porque você acredita. Então, as parcerias são éticas, né? E com certeza a confiança é que é a base de tudo. E quando você fala de verdade, não tem o porquê, né, você não indicar. Então, eu realmente, inclusive na live, eu falo sobre vários produtos veterinários e não tenho propaganda nenhuma, não recebo R$1 para falar sobre determinados produtos. Mas eu falo porque eu confio. E eu acredito que aquele produto vai fazer determinado resultado no animal. Com certeza. É a sua prática que então eu não falo porque A ou B, eu falo porque funciona. E eu, como formador de opinião... eu tenho que falar o que realmente é eficaz. E não o que, na verdade, as pessoas esperam que seja o mais barato. Muitas vezes. Né? E que funcione. Então você tem que, mesmo que seja caro, mas se você fala que funciona, as pessoas elas procuram criar formas de comprar, porque ela sabe que realmente vai surtir o efeito esperado. Porque o barato vai sair o quê? Caro. Sai caro. Claro que tem coisas baratas que funcionam. Né? Existe. Né? Mas muitas coisas, infelizmente, na medicina veterinária, como fármacos, são um pouco mais caros do que na medicina humana. Né? Isso. Mas é isso. É isso. Dá um abraço, agradecer a vocês. E que hoje não seja, né? O último, com certeza vão ter vários. A gente vai trazer você falando sobre uma outra casuística, sobre algo novo que você, de repente, vê que está acontecendo muito na sua clínica. Isso é importante para poder as pessoas sentirem a confiança e poder também ajudar a cuidar. E Thaís, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada pela parceria. Fica aqui nosso convite para próximos e, com certeza, caminharmos juntas. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. E os nossos espectadores também
Obrigada. Voltem lá no nosso canal, o que vocês desejam assistir, né? Dê a opinião de vocês e também sigam o canal lá do Dr. Alan. Com certeza, para ter, de repente, Obrigado. tudo mais fácil, tá, gente? Até a próxima. Um beijão.